Boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história. Fica lá na página 48, Movimentos Nativistas, certo? Pega um livro de história, coloca lá nos movimentos nativistas, página 48, tá certo? A gente tinha dado as invasões, não foi isso? As invasões. Lembram das invasões dos franceses, né? Fizeram um forte muito conhecido lá em São Luís, não é? E depois vieram os holandeses, e com ele uma pessoa muito conhecida, que é esse homem aí, ó, Maurício de Nassau, não é isso? Então, ele fez o boi voar, né? O boi de mentirinha. Para arrecadar dinheiro, ele inventou isso, né? Para fazer a ponte, não foi que eu expliquei? Que fica de Recife Novo com Recife Velho, para poder ir para o outro lado, certo? Nos carnavais, né? Quando tem o carnaval, as pessoas enfeitam essa ponte, certo? Aí teve também, durante as invasões, né, que ele teve que voltar lá para a Holanda, né, e os pernambucanos que estavam aqui com os holandeses começaram a lutar, porque os holandeses que ficaram aqui começaram a pedir dinheiro demais para os portugueses, cobrar impostos. Aí houveram lutas, né, por isso é vocês que têm essa foto aqui, ó, lá na Casa da Cultura, né, quem quiser conhecer depois, né, dessa pandemia, a Casa da Cultura fica lá perto, né, quem vai sempre para Recife, para a estação de Recife, desce lá e anda um pouquinho e chega, é bem pertinho, certo? Tinha uma estação de trem também antiga lá, tá? Aí é legal para conhecer, né, a arte, é um lugar de arte lá, tem artesanato lá e tem essa imagem dessas lutas lá, tá? É uma obra lá feita por Francisco Brenão também, certo? Que já morreu, né? Passou na televisão, ele era um artista, né? Aí vamos lá, para o assunto de hoje, né? Movimentos nativistas. Vamos lá? O Brasil era colônia de Portugal. Isso a gente já sabe, desde que ele descobriu o Brasil, né, colocou o nome do Brasil, que o Brasil virou colônia de lá, de Portugal, né? Todas as riquezas daqui tinha que dar para eles, partes para eles, né? Sempre tinha alguém aqui, né, tomando conta, pegando o dinheirinho e levando para lá, né? Tudo era dominado, desde a extração do pau-brasil, né? Por isso que o Brasil tem o nome de Brasil, né? Primeira riqueza foram o pau-brasil, né? Que saiu uma tintinha, cor vermelha, né? A produção do açúcar, depois veio a produção do açúcar, não é isso? Não foi que Martim Afonso trouxe umas mudas, né? Os outros que estavam governando foi desenvolvendo o açúcar, né? A plantação. Depois da descoberta do ouro, depois veio o ouro. E das pedras preciosas, diamante, cristais, por aí vai. Esses produtos também passaram a ser controlados, certo? Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez maior quantidade de ouro e pedras preciosas. Tá vendo? Quanto mais achava, o governo português queria que achassem mais. E por conta disso, sabe o que acontecia? Porque eles botavam os escravos, né, para pegar essas pedras, certo? Aí eles tinham que ficar lá até achar alguma coisa, lá na beirinha do rio, lá procurando. E por conta disso ficavam doentes e morriam, porque os portugueses não ligavam, não. Para quem estava doente e morria lá mesmo e pronto. Eram tratados como os animais, gente. Pior até. Ó. Um sentimento que revolta foi dominado os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essa e outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. As principais foram, por causa disso que tinha que dar
muito, eles exigindo muito, né, das pessoas que estavam aqui. Aí houveram, né, revoltas. A primeira, que é essa amarelinha aqui, ó, acompanha, tá? Essa amarelinha aqui, ó, revolta de Beekman, no Maranhão, aí o ano foi 1684. Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, 1708, o ano foi. Guerra dos Mascates, em Pernambuco, aqui onde a gente vive, 1710, muitos anos atrás. Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, 1720. Inconfidência Mineira, que eu acho que vocês conhecem, que o homem tinha um apelido de Tiradentes, em Minas Gerais, também, 1789, mas muitos anos depois, ó. Porque uma foi 1720 e a outra foi 1789. Aqui tem uma imagem, né, de onde fica, Rua Direita, Rio de Janeiro, né, aqui, ó. Rua Direita, em Rio de Janeiro. Tá vendo? É uma imagem, né? Aí vamos para a explicação da revolta de Beekman, certo? Beekman se esconde em sua fazenda pouco antes de ser preso. Óleo de Antônio Parreiras, quer dizer, desculpa aí, gente. Certo? Essa imagem aqui, ó. Vejam aí, e tá aí escrito o que eu tô falando, tá? Beekman se esconde em sua fazenda. Ele tá escondidinho aí, pode ver a foto direitinho. Pouco antes de ser preso. Óleo de Antônio Parreiras. Ó, deixa eu colocar assim. Fica escuro, vocês vejam com o seu livro. Tá certo? Ele tá aí. Beekman. Local, onde é que foi esse local? No Maranhão. Ano 1684. Muitos anos. Chefes, os irmãos Manuel e Tomás Beekman. Causa, qual é a causa da revolta? Vamos ver? O desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois esta estava tendo problemas com o estabelecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. Aí, ó, mentiu, né? O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Aí, ó, começava a briga por causa disso, né? Porque tinham que dar impostos altos. Aí prometeram uma coisa que não cumpriram, não é? Aí, ó. Ele tinha feito, ó, voltando a Portugal, havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão. Aí ele não mandou os escravos. Aí, por isso que tinha revolta, né? Consequência. A causa da raiva foi essa. Agora vamos ver a consequência. O que aconteceu depois disso. Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas. Agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beekman assumiu o governo. Tá vendo? O que eles fizeram por causa disso? Eles foram lá nos jesuítas e agrediram os padres, quebraram tudo, né? Aí prenderam o governador e Beekman ficou lá, no poder, né? Término. Após um ano, essa revolta durou um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beekman, que foi condenado e morreu enforcado. Porque ele inventou de fazer isso, aí os portugueses lá enviaram outro governador, porque um não estava preso. Aí enviaram outro governador
E esse Bigman, que estava no poder, teve que ser condenado à morte, enforcado. Igual a Tiradentes, que a gente vai ver mais à frente. Não é? Agora a outra foram a Guerra dos Emboabas. Vamos lá ver sobre a Guerra dos Emboabas. Aí aqui tem a foto da estátua em Caeté, Minas Gerais, em homenagem à liderança de Nunes Viana na Guerra dos Emboabas. Ó. Sempre fica escuro, vocês vejam aí no céu, tá bom? Qual foi o local? Minas Gerais. Qual foi o ano? 1708. Quem foi o chefe? Manuel Nunes Viana. Qual foi a causa? Tem tudo aqui, ó. Aí na perguntinha já tá tudo aqui descrito direitinho. Qual foi a causa? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Os bandeirantes, lembra da outra história, né? Que eles acharam ouro, não foi? Na época de Mendes Sá. Deixa eu dar uma voltinha aqui, né? Voltar aqui. Aqui, ó. Na época de Mendes Sá, tem falando dele, dos bandeirantes. Né? Então, vamos lá. Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram os que descobriram o ouro. Já falei agora. Mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas. Gente que vem de fora, forasteiros. Emboabas são os forasteiros, certo? E a consequência, gente, dessa revolta? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, cilada, emboscada é cilada, tá entre parênteses, preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres, caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. Então eles fizeram aí essa revolta e foram mortos pelos forasteiros. Emboabas, né? Forasteiro. Terminou quando? O rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Tá vendo? Então tirou os paulistas de lá, certo? E a coroa portuguesa ficou com direito às minas. Tá vendo? Mais uma vez, ele estava com poder sobre o que estavam extraindo, né? Aqui foi o ouro, né? Então, as pessoas estavam lutando pelo seu direito, certo? Vocês estavam lá, eles tinham direito de ter a maioria do seu lucro. Mas os portugueses, né? Como tinha o Brasil como colônia, queriam, ó, muito, entendeu? Por isso que houve as revoltas. Agora vamos para essa azulzinha aqui, ó. Já expliquei a amarela, a rosinha, vamos para a azul, a Guerra dos Mascates, né? Guerra dos Mascates. Tem uma foto aí, ó. Cada um tem uma foto, né? O de Bigman teve, né? Teve a Guerra dos Emboabas e tem esse aqui. Guerra dos Mascates. Vamos lá. Local, aqui, Pernambuco. Qual ano? 1710. Chefe, senhores de engenho olindenses. De Olinda, tá? E mascates recifenses. Certo? Olindenses com recifenses. Daqui de Pernambuco. Olinda e Recife. Pessoas que moravam de Olinda e pessoas que moravam de Recife. Certo? Qual foi a causa da revolta? Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, mascates. Comerciantes portugueses são mascates, tá? Entre parênteses, explicando.
Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Certo? Então, o senhor de engenho é que cuida das canas de açúcar, gente. Certo? Que faz açúcar, faz a cerveja, né? Tem lá um lugar bem grande que cuida disso. Certo? As máquinas, essas coisas assim. Consequência, os olindenses da Olinda sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife. Eles não queriam que tivesse... os Recifes iam cuidar só de Recife, e Olinda só de Olinda. Eles queriam que poder, os dois, para os dois. E Olinda que estava querendo mais, né? A gente está vendo aqui. Lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Pelourinho é um negócio assim que bota os escravos para chicotear. Um pau assim no meio, amarrar eles e chicoteia. Certo? Então, término, os chefes dos olindenses da Olinda foram presos, por estar querendo maior parte, né? E enviado para Lisboa. Onde é Lisboa? Capital de Portugal, tá? Entre parênteses, E seus bens foram confiscados pelo governo. As coisas que eles tinham foram confiscadas para ver se eles estavam roubando, certo? Estava com muito. O Recife tornou-se a cidade de capitania de Pernambuco. E até hoje, né? Recife é a capital de Pernambuco. Agora, a revolta de Filipe dos Santos. A gente tá seguindo, tá? Logo depois vem o verdinho, ó. Revolta de Filipe dos Santos. Vamos lá ver a revolta. Tem a foto, cada um tem a foto, tá? Olha a foto. E vamos lá, né? Local, Minas Gerais. Né? Tem dois em Minas Gerais, vocês lembram, né? Só que tem muita diferença entre os anos. 1720 e o outro que é de Tiradentes, certo? Que é a Confidência Mineira, é em 1789, né? Alguns anos depois. Chefe, quem era o chefe do Filipe dos Santos? Filipe dos Santos, né? A causa, qual foi a causa da revolta? Vamos ver a causa. Portugal queria controlar as extrações do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser pressionado em barras de ouro. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto chamado quinto. 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. Certo? Uma parte ficava para quem adquiriu o ouro, quem achou o ouro, e 20% tinha que dar para Portugal. Certo? A consequência. Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Isso está certo. Né? Foram lá brigar com eles, né? Filipe dos Santos foi lá e os manifestantes eram chefiados por Filipe dos Santos. Os manifestantes eram pessoas, né, que Filipe dos Santos conhecia. E foram lá, né, no governador falar que ele diminuísse os impostos. A governador disse, tá certo, né, disse que ia diminuir. Aí o término, o governador mandou prender os chefes do movimento, que diminuiu por nada, tá? Prendeu o chefe. E suas casas foram queimadas. E para isso, gente, precisava queimar a casa do povo. Não, é? Só prendia mesmo. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Então, cada um que fizesse uma revolta, acontecia isso. Era preso, era morto, enforcado, para ficar de exemplo para os outros não fazer, entendeu? Eles faziam isso.
Então, ele disse que ia atender a ordem, mas aí o governador pegou depois, né, escondidinho, disse que ia prender os chefes, né, pegou, ó, mandou prender os chefes do movimento. Felipe, né, pegou Felipe e enforcou ele, certo? E os manifestantes também foram presos, tá? Então, vamos agora para a última, a roxinha, aqui ó, Confidência Mineira, que é lá em Minas Gerais também, né? Os que eles deixaram juntinhos. Vamos lá. E Confidência Mineira, certo? O local foi Minas Gerais, igual ao outro. Ano 1789. Chefe, Joaquim José da Silva Xavier, que tem um apelido de Tiradentes, né? Causa, o governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos muito caros. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro, certo? Aí fechou as fábricas de tecidos para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal, certo? Se lá tinha tecidos, as coisas para comprar, para que comprar de Portugal, né? Mas ele estava exigindo. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Olha que é ouro, gente, que tem que entregar. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Os soldados entravam nas casas e pegavam os objetos de valor, certo? Entrava nas casas e ia pegando o que era de valor, porque não atingiu esse valor. Entrava lá e ia pegando. É isso que tem o nome derrama. Derrama é isso, é eles entrar na casa e pegar as coisas para ele, porque não entregou o que tinha que entregar. Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando do ouro. Então, muitas coisas estavam acontecendo que os povos, né, brasileiros estavam insatisfeitos. Né? Tinha que dar muito ouro, às vezes não atingia mesmo, né? Isso aí, pensava que estavam roubando. Aí entravam lá na casa do povo e começava a roubar. A pegar, né? Aí vocês não atingiram, então vamos pegar as coisas, vamos entrar na casa de vocês e vamos pegar. E pegavam, né? Consequência. Padres, por causa daquilo ali, aí o que houve? Consequência é o que houve depois disso, tá? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se reuniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Então, muita gente se juntou para se rebeliar. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal. Então, eles se reuniam, né, conversavam e pediam que eles perdoassem a dívida, certo? Porque às vezes não atingia mesmo o valor que eles queriam, era muito. Aí que criassem universidades, acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas, que aí dá para fazer as coisas e lucrar, né? Você sabe que é fábrica, né, gente? A gente vem estudando isso, né? Ciência, já falei, fábrica de coisas. Por exemplo, de cerveja, fábrica de cerveja, fábrica de álcool, várias fábricas existem. Os radicais queriam a proclamação da República. A proclamação da República para Portugal parar de mandar aqui no Brasil. Eles queriam isso. Certo? A proclamação da República é isso. Que na verdade houve, né? Foi Marechal Deodoro da Fonseca que fez, conseguiu, né? E a gente hoje, até hoje, pode votar no nosso prefeito, presidente, né? Governador. A gente escolhe, é isso? Separando-se de Portugal, olha aí, não querer depender mais de Portugal, só os brasileiros aqui iam mandar. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, eles queriam a escravidão ainda,
entendeu? Pois era um movimento elitista. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis. Certo? Joaquim Silvério dos Reis, ele se fazia de amigo de Joaquim José da Silva Xavier, de Tiradentes. Tá? Ele ficava ali no meio, né, de seus amigos, certo? Ouvindo tudo. E ele foi lá contar, ó, tá aqui dizendo, que traiu o movimento em troca de perdão de suas dívidas. Então ele foi lá no governador dizer tudo desse movimento que ia acontecer, que eles iam fazer. Aí ele fez assim, ó, para o governador, eu conto para você tudo que vai acontecer se você perdoar minha dívida. Então ele foi aí como um Judas, gente. Vocês sabem que Judas traiu Jesus, né? Pronto, aí ele foi como Judas, ele foi lá no governador, a governador tá certo, perdoou suas dívidas, conta como é esse movimento, aí ele foi lá contar, né? Aí de repente chegou lá e prendeu todos os movimentos, né? E só um pediu para morrer a favor dos outros. Os outros foram para outros países deportados, certo? Como os que vieram governar aqui não trouxeram uns que estavam presos lá em Lisboa, lá em Portugal, não trouxeram para cá para trabalhar. Pronto, aí esses do movimento tiveram que ir para outros países, não podiam voltar mais para cá. Ficavam para lá, para outros países. Vivos, mas em outros países. E só um morreu, que foi Tiradentes. Certo? Término, o governador mandou prender os inconfidentes, que eu já falei, foi? Alguns foram expulsos do Brasil, como eu falei. Outros condenados à prisão perpétua. E Joaquim José, perpétua é que fica lá até morrer. Certo? Fica preso. Ele não vai morrer assim, passar alguns anos e ter a pena de morte. Não, ele ia morrer lá dentro da prisão, até velhinho. Ia ficar lá na prisão, comendo, dormindo, até ficar velho e morrer lá. Certo? Não ia poder sair mais. Mas Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, ele tirava dentes, tá? E ele era também um soldado, um comandante. Foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792. Por isso que é feriado no dia 21 de abril, viu? Esse ano a gente não viu muito isso por conta da pandemia, né? A gente já estava em casa. Mas se estivesse tendo aula, aí nesse dia não ia ter aula, em homenagem a ele. No Rio de Janeiro, certo? Ele foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Ele era de Minas Gerais, mas foi levado para lá e morto lá. Tiradentes mártir da Inconfidência Mineira, certo? Tô lendo aqui, ó. Me acompanha aí, tá? Como vimos, as pessoas que participaram do movimento dos Inconfidentes eram brasileiros, idealistas e cultos, pertencentes às classes abastadas, ricas. Certo? Eles eram da classe ricas e foram condenados, tá vendo? Que tinham o apoio de padres, militares, etc. Entre os inconfidentes estava um homem simples do povo chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes da cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim José... Deixa eu voltar, gente. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, o nome dele, ó, o Visconde de Barbacena, do governador, tá? Este ordenou que prendessem os revolucionários, porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado, além dele ser enforcado, aí cortaram, gente, as partes do corpo dele e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. Foi colocado nos postes as partes dele, gente. Vê que coisa horrível. É porque era assim antigamente, faziam isso para ninguém fazer mais isso, as coisas que os revoltantes faziam, certo?
No reino era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. O enforcamento ou a guilhotina, um negócio que desce assim e tora o pescoço. Um negócio assim quadrado, que tem uma lâmina, aí desce direto e corta o pescoço. Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência Mineira. Curiosidades. Vamos para curiosidades. Olha a bandeira, como é. Liberta, que será também. Ó, a atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes, em latim, liberdade ainda que tardia. É o que ela significa. Liberdade ainda que tardia, né? Depois disso não teve mais, né? Os que moram no Minas Gerais não teve mais isso, né? Por causa disso que ele fez pelos amigos e pela bravura dele. Aí os portugueses deixaram de cobrar mais impostos, gente. Coitado dele, não foi? Mas ele foi bravo e conseguiu, né? Leiam direitinho, tá certo? Os assuntos aí, né? Quem não conhecia a bandeira, né? Olha bem direitinho. Talvez eu peça para desenhar, tá? Certo? Na atividade da nota, certo? Aí vão respondendo aí página 52, certo? 53 e 54. E depois vamos para o ciclo do ouro, certo? E tem muitas atividades também do ciclo do ouro, mas os assuntos é menorzinho, tá bom? Beijão para todos e até a próxima aula do ciclo do ouro. Fiquem com Deus.